Lembrando que cada tribo ela desempenhava uma função, cada tribo tinha uma função, não eram. Aqui é um exemplo muito grande de organização. Você quer que uma coisa funcione, tem que haver ordem, tem que haver equilíbrio, tem que haver respeito, porque senão não funciona. As nossas células só funcionarão desta forma. Estamos abrindo células novas, eu não sei quando esse vídeo vai ser publicado, se vai ser próxima a abertura da célula ou não, mas o fato é que precisa haver ordem, precisa haver disciplina. Se não houver ordem, não houver disciplina, não houver obediência, não há crescimento. Simples assim. A chave, né, do poder, da autoridade, é a obediência, né? Para que você tenha unção, é necessário que você tenha obediência aos valores e mandamentos de Cristo, tá? Então, assim, a tribo de Dan, ela tinha como símbolo a balança. Lembra que balança nos remete ao quê? A direito, né? A balança, a estátua lá balançando, né? Trazendo ponderação. Então, a símbolo de Dan era responsável pelo direito, formada por juízes que decidiam as causas de todo o povo. Então, todo conflito que havia entre o povo, a tribo de Dan resolvia. Lembrando, no início, Moisés, ele mediava esses conflitos, até que o sogro dele, Jetro, deu o conselho: tá demais para você, você vai enlouquecer, Moisés, né? Então, você tem que delegar. E aí as tribos passaram a existir e passaram a ser delegadas tarefas para elas. Então, a tribo de Dan era responsável pela justiça, seu símbolo é a balança, e era composta de juízes que arbitravam nos conflitos que havia entre o povo. Tá? Assim, a tribo de Naftali, né, o símbolo dela vai ser a gazela, né? Isso vai ser engraçado, por que gazela, né? Eles eram, a Naftali, a grande maioria, eles eram escritores, eram porta-vozes do povo, então eles deixavam registros ali, eram porta-vozes do povo, eles falavam em nome do povo, apresentavam as queixas do povo, né, o que o povo precisava e tudo mais, e também cuidavam da natureza. Veja só que coisa interessante, havia sempre um cuidado com a natureza, Deus sempre se preocupou com a natureza, e hoje nós vemos o descaso, o desdém que o homem faz com a natureza, que Deus ama, e inclusive estabeleceu uma tribo para tomar conta da natureza. Então, esse desmatamento, para pegar madeira, quer dizer, o negócio é o dinheiro, que se dane, que se lasque o resto, né? Vamos ganhar dinheiro, né? Então, Deus, ele se preocupava com todas as coisas, inclusive com a natureza. A tribo de Simeão, o símbolo dele é uma fortaleza ou uma torre. Ele era responsável pela proteção das tribos, formada por soldados de guerra. E essa era a função da tribo de Simeão, proteção das tribos. A tribo de Ruben, o símbolo era o sol e a água. A função dessa tribo era responsável pela pecuária, criação de animais e pastoreio, da onde vinha o alimento, né? A tribo de Zebulon, o símbolo é o navio, né? Era responsável pelo comércio marítimo, né? Pelas negociações marítimas, né? Negociações de mercadorias com outras nações. Isso aqui estava na fase embrionária ainda do comércio exterior de Israel, mas teve um start e uma tribo responsável para isso. A tribo de Issacar, cujo símbolo é o jumento, sim, o jumento, né? Você pode não dar valor ao jumento, pois é, mas ele tem o seu valor, né? Ele é responsável pela travessia das tribos em suas peregrinações. O jumento é um animal muito forte, muito resistente, a gente despreza, mas eles eram responsáveis cada vez que a tenda era desarmada e a peregrinação continuava. Eles eram os responsáveis, essa tribo de Issacar, cujo símbolo era o jumento, era responsável de desmontar as coisas, carregar os jumentos e transportar. Cada tribo tinha a sua função. A tribo de Gate, o símbolo é uma tenda, era responsável pelo acampamento, uma vez que eles decidiam que eles tinham que parar para acampar, para descansar, né? Então o fato de montar e desmontar o acampamento era de responsabilidade da tribo de Gate, né? Devido às suas peregrinações, né? Repararam uma coisa? Lembrando, havia aqui ordem, havia disciplina, havia respeito, havia hierarquia. Sem isso, meu irmão, não há progresso. Guardou? Sem isso não tem progresso.